e ela vai chegar ao coração de cada um. Agora a diferença vai ser a tua receptividade. De que forma você vai acolher essa palavra? Aqui nós estamos diante de um texto no capítulo de número 11 de Mateus, que muito me chama a atenção. Jesus Cristo, ele estava terminando de dar instruções aos seus discípulos. Estava ensinando e pregando nas cidades. E ele ouviu o que aconteceu com João Batista. João Batista agora foi preso. Por quê? Porque pregava a palavra. Que crime João havia cometido? Nenhum. Porque pregava a verdade. E a verdade, ela incomoda, ela confronta. Ela vai contra os conceitos desse mundo, as ideias desse mundo. E por isso João, ele estava na prisão. Agora João, ele, sabendo que Jesus, o Cristo, ele estava por ali pregando a palavra, ele manda 2 discípulos dele até aonde Jesus estava. Porque João, ele estava nesse momento passando por uma crise como todos nós passamos. Ele sendo um profeta de Deus, um homem que foi levantado por Deus para ser o precursor, para preparar o caminho. Um homem que andou durante os seus dias na contramão dos costumes, das ideias, da cultura daquele tempo. O texto vai descrever que João, o Batista, ele vivia no deserto, vestia-se de couro, comia gafanhoto e mel silvestre era a sua alimentação, vivia isolado e era um homem grandemente usado por Deus. Pregava o arrependimento. Ele olhava para as multidões e dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Ele estava preparando o caminho. E ele começou a batizar e a fazer discípulos. Batizava no Rio Jordão. Inclusive o próprio Cristo, ele vai para ser batizado por João, tornando-se assim também um discípulo e alguém que concordava com a mensagem que João pregava, porque Jesus sabia quem era João. Mas agora João, ele estava no cárcere, preso. E já se sabia que logo iria acontecer. Ele seria decapitado. A sua cabeça seria oferecida, levada à presença da filha da mulher de Herodes, porque ele confrontava o pecado. E ele manda 2 discípulos irem até onde Jesus estava. E levam a pergunta. Ele vai dizer:
És tu aquele que havia de vir ou aguardamos outro? Essa era a pergunta que os discípulos deveriam fazer a Cristo. João estava passando por um momento de grande dificuldade. Mas Jesus, ele responde e diz para os discípulos de João o seguinte: ide e mostrai a João novamente as coisas que ouvis e vedes. Vocês não precisam falar nada mais do que o que vocês estão ouvindo e vendo. O que era que se via naquele tempo do ministério de Jesus? O versículo 5 ele vai declarar para nós: os cegos recebem visão, veem. Os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo anunciado, pregado o evangelho. Abençoado é aquele que não se escandalizar ou não se ofender em mim. Essa foi a resposta de Jesus Cristo para João. João, certamente ele recebe essa mensagem, em que Jesus conclui e diz: abençoado é aquele que não se ofender em mim. Jesus pronunciou a bênção sobre todo aquele que está disposto a sofrer e que não se escandalizar por causa dele. Ele estava dizendo: João, não te escandalizam. Ou seja, porque as coisas estão acontecendo dessa forma. João serve assim de modelo para aqueles que perseveram na fé a despeito do sofrimento. Porque, amados, na ideia de muitas pessoas, seguir a Cristo é não sofrer mais. Assumir o ministério é ter vida boa, e não é verdade. Tem dor, tem luta, tem perseguição, tem acusações, tem dificuldades, tem apontes, tem sofrimento, tem pedradas. Isso tudo faz parte da jornada. E João estava passando por isso. João era um profeta, um homem cheio da unção e do Espírito Santo, mas agora estava na prisão. Seu ministério terminava. E ele quer saber do Senhor, mas o Senhor responde: veja, falem para ele o que vocês estão vendo e ouvindo. Era exatamente o que Jesus estava fazendo: curando, libertando, ressuscitando, pregando o evangelho. Era isso. E agora, depois que Jesus despede os discípulos de João com a mensagem, ele começa agora a exaltar João. Ele começa agora a falar sobre João o Batista. É por isso que esse tema ele tem essa frase: crianças indiferentes. Porque o Senhor ele vai dizer: a quem eu hei de comparar? A quem hei de comparar essa geração? O Senhor olhava as multidões e dizia: a quem hei de comparar a esta geração? Aqui Jesus ele vai exaltar João. Ele vai dizer que entre os homens nascidos de mulher não houve um como João o Batista. Porque foi um profeta corajoso, que não teve medo
de morrer pela verdade, que não se dobrou diante das autoridades, mas falava a verdade, que não tinha medo de confrontar o pecado daquela geração. E Jesus aqui no texto, ele vai dizer no versículo 11: na verdade eu vos digo, dentre os nascidos de mulheres, não apareceu um maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele falava dele mesmo nessa hora. Jesus falava dele mesmo. Ele falava daqueles que têm se posicionado pela obra, pela causa, pelo chamado. Jesus falava a respeito desses. E ele vai dizer, desde os dias de João o Batista até agora, o reino do céu é pela força que se apoderam dele. A palavra de Deus vai nos falar sobre isso. O reino do céu que se expandia, ele é tomado pela força. Porque é necessário ser forte como João. É necessário se posicionar como João. É necessário permanecer como foi João o Batista. Mas, queridos, agora Jesus, se voltando à multidão, ele dirige uma pequena e rústica parábola, que é onde eu quero pregar. Nesse texto, que vai se direcionar do versículo 16 em diante. Jesus se dirige à multidão e vai dizer: a quem compararei a esta geração? E ele vai dizer, essa mensagem, ela parece uma mensagem muito dura, rústica, mas ele vai comparar os meninos na praça, crianças na praça. Ele vai pegar uma brincadeira e vai formar esta parábola, que tem um grande significado para todos nós. Crianças indiferentes. O texto vai nos falar o seguinte: é semelhante às crianças que se assentam nas praças e gritam aos companheiros: nós vos tocamos flauta e não dançastes, entoamos lamentações e não pranteastes. Amém. Eu vou ficar nesses dois versículos anteriores. O Senhor Jesus, ele conhecia muito bem João o Batista, que abriu o caminho. Um homem de face rígida, um homem de mensagem muito dura, um homem que, além de pregar o arrependimento, ele trazia uma mensagem também de juízo. Um homem que dizia também que o machado estava posto à raiz da árvore, e toda árvore que não desse fruto seria cortada e lançada no fogo. A mensagem dele era uma mensagem direta. E ele traz, Jesus traz essa narrativa, dessa parábola,
para mostrar duas situações em dois homens. Um seria João o Batista e o outro o próprio Cristo. E aí nós vamos trabalhar em cima desta parábola narrada por Jesus a um grupo de crianças, em que as crianças tentam se comunicar com outro grupo, mas parece não ter êxito. Como funcionava? Nós vamos conhecer como funcionava. Ele vai descrever também aqui os seus contemporâneos incrédulos, como crianças, que era o próprio povo judeu, o próprio povo denominado povo de Deus. E ele vai se dirigir a essa classe social, que eram incrédulos, que eram como crianças mimadas. Vocês já viram algumas crianças que quando elas começam a brincar, e muitas vezes umas querem brincar de um jeito e a outra não quer, elas ficam de birra, se zangam e já não querem responder e nem atender aquela brincadeira. Assim estava acontecendo entre o povo. É isso que Jesus quer dizer. Ora, era uma antiga versão do jogo. Simão diz: se uma criança tocasse uma dissimulada flauta, as outras teriam que dançar. Era essa a brincadeira. Uma criança tocava flauta e todas as crianças na praça começavam a dançar. Isso seria uma resposta positiva, uma reação ao que se oferecia no momento. Era um tipo de brincadeira. Mas também se uma criança cantasse uma lamentação, um lamento de Israel, ou algo de um cortejo fúnebre, também é direcionado a um cortejo fúnebre, aonde havia as pessoas que eram contratadas para chorar. Então, se alguém lamentasse, automaticamente a reação positiva seria que todos também lamentassem. Não é isso? É algo contagiante. É um comando que se dá e que deve haver uma reação positiva. Mas o que estava acontecendo aqui era algo em oposição. Era o oposto. As crianças tocavam flauta, mas as outras não dançavam. Elas permaneciam indiferentes. É como se elas não sofressem a influência daquele instrumento que estava sendo tocado. Elas permaneciam indiferentes, como crianças quando estão de birra. Mesmo ouvindo o toque da flauta, elas não dançavam. Era toque de alegria, de júbilo, de uma mensagem que trazia esperança, de uma mensagem que trazia vida, que trazia novidade. Mas as pessoas continuavam indiferentes. Elas não se sensibilizavam. Elas não sentiam nada. Aí eu lembro que quando João pregava, ele diz: vós
que clama no deserto. E nós nos sentimos muitas vezes como uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor e endireitai as vossas veredas. Quem era que ouvia? Quem era que ouvia? Essa voz que clamava era a voz de João. Ninguém dava ouvido. Era uma voz solta no deserto. Aí o profeta Isaías vai dizer: e quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se estendeu o braço do Senhor? Quem? Era o que estava acontecendo. A indiferença, a grande indiferença que estava acontecendo. Se ela tocasse murmuração ou lamento, elas deveriam chorar ou lamentar. Deveriam ter uma reação emocional, espiritual. Mas isso não estava acontecendo. Isso não estava acontecendo. Todavia, como crianças indiferentes, Israel não deu atenção aos ministérios de João, o Batista, e ao ministério de Jesus Cristo, o Messias. Esses dois ministérios que se levantaram, quase ao mesmo tempo. João iniciou um pouco antes, e Jesus um pouco depois. E foram dois ministérios totalmente opostos. Mas como? Jesus pregava arrependimento também. João pregava arrependimento. Mas quando nós vamos ver o estilo de João e o estilo de Jesus Cristo, eram totalmente diferentes. Mas nenhum dos dois, aquela geração, atendeu. A nenhum desses dois estilos, desses dois ministérios, aquela geração sentiu. Ela tornou-se indiferente. Ela não foi tocada. Ela não mostrou reação diante desses dois ministérios. Aleluia. O versículo 2 e o 4, o versículo 2 do texto do capítulo 11 vai dizer: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Aí o 4 e o 6, ao 6 ele vai dizer: e Jesus respondendo, disse: anunciai a João o que ouvis e verdes. É a mensagem que eu já mostrei para vocês. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E Jesus Cristo, Ele reivindica. Em seguida, quando Ele exalta a pessoa de João, Ele traz esta parábola. E nesta parábola Ele reivindica o quê? Que aquela geração abra os seus olhos e perceba e tenha o discernimento e passe a enxergar e a olhar para a sua própria vida e tenha reação, que reaja de uma forma positiva a esses ministérios que Deus levantou e está falando através desses dois ministérios.
E nós, queridos, trazendo para os nossos dias atuais, também chamamos a atenção. É isso? Atribuindo às crianças que muitas vezes não sabem ainda discernir para decidir de forma correta. Jesus estava ali, pregando, anunciando, incansavelmente levando o evangelho do reino a todos os lugares. Subindo todas as madrugadas aos montes e orando até pela manhã. Exaustivamente ele não parava de curar, de abençoar, de pregar, de libertar pessoas e até ressuscitar mortos. Mas mesmo assim, as pessoas elas permaneciam indiferentes. Não havia conversão. Não havia mudança de vida. E era isso que Jesus queria falar. Porque Deus levanta os seus profetas para levar a sua palavra. Eu gostaria de ler em Lucas 3, do 7 ao 9. E hoje, geração após geração, a coisa não muda. Dizia ele, pois, às multidões que iam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Esta era a mensagem de João. Deus envia João para pregar essa mensagem. Mas quem deu crédito? Também em João, Evangelho, no capítulo 1, do versículo 29 ao 31. Nós vamos ver o comportamento. João capítulo 1, versículo 29 ao 31, a Bíblia diz: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E está a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existe antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim. Por isso batizo com água. Para deixar provado para nós aqui que eles eram contemporâneos. E essa geração que ia para o deserto, que muitos até foram batizados por João, mas que posteriormente, ao ouvir a mensagem de João, voltavam para os rudimentos da lei, da cultura, e desprezava aquela palavra que eles haviam ouvido da parte de Deus. E esta parábola, querido, vai nos ensinar o quão prejudicial é uma vida de murmuração, uma vida de indiferença, uma vida sem ter a comunhão, sem ter o discernimento do que Deus está falando conosco nesses dias atuais. Essa parábola, trazendo para os nossos dias atuais, ela vem nos dizer que nós precisamos ser sensíveis
a voz de Deus. Perceber o que Deus está querendo de cada um de nós. Que não podemos continuar querendo viver segundo a religião, ou sermos apenas religiosos, ou frequentarmos uma igreja, uma placa, uma denominação, ou termos um cargo, algo assim parecido, ou uma posição eclesiástica, mas que nós precisamos estar ligados ao Senhor. Nós não somos aqueles ramos, galhos da videiras que foram cortados e jogados fora. Eles estão mortos. Eles não têm vida. E por isso eles não sentem mais nada. Mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira verdadeira. E por isso nós temos insensibilidade. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Nós devemos saber e perceber quando Deus fala, quando o Espírito Santo fala conosco. E nós devemos ter o entendimento do que nós estamos fazendo, o caminho em que nós estamos caminhando, de onde o Senhor nos tirou e para onde Ele está nos levando. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós não podemos continuar como crianças indiferentes. A pior coisa na vida de um ser humano é ele ser um crente, um cristão, e perder a sensibilidade. Perder a sensibilidade do Espírito. Você está aqui, mas aonde é que está o seu coração? Você está aqui, mas aonde é que está o seu pensamento? Você está aqui, você abriu sua boca e louvou a Deus nessa noite? Mas foi com os lábios ou foi com o coração? Existe muita diferença nisso. É muito triste um cristão não ter o discernimento, permanecer insensível, como foi a geração do tempo de Jesus Cristo. Eram insensíveis. Quando os dois ministérios se levantavam para levar a palavra, muita gente se irritava. Muita gente não gostava. E olha que era um estilo diferente. E aí fica o questionamento dentro dessa parábola. E o que vocês querem mesmo? O que é que vocês querem mesmo? Porque é um povo que critica o tempo todo. Se Deus levanta um profeta com uma mensagem forte, uma mensagem de arrependimento e de juízo, as pessoas diziam o quê? Ele tem demônio. É o que está escrito no texto. Ele tem demônio, no versículo 18. Foi o que disseram com João. Pois veio João, que não comia, nem bebia, e dizem, tem demônio. É isso? Era um homem totalmente isolado de tudo. E alguém vai dizer, é antissocial. Era um homem de cara fechada. E alguém diz, não vou com a cara dele. É muito fechado. Era um homem que vivia na contramão de todos os conceitos daquela época. E alguém dizia, ele é contra a lei. Será que eles estavam pensando certo, julgando certo? Se João foi um profeta que Deus enviou?
o estilo de João e o que João pregava, o que João vivia, o Senhor assinava embaixo. Mas aquela geração dizia o contrário. Isso é um endemoniado. Olha o que é que ele diz com a gente. Chama a gente de raça de víbora. Não gostavam. Não aceitavam. A reação era contrária. Qual deveria ser a reação da mensagem de João? Era choro. Era lamento. Era arrependimento. Qual seria a verdadeira reação positiva da mensagem de João no seu ministério? Era todos se renderem. Era todos olharem para dentro de si e enxergar o quão miseráveis eram, o quão carentes eram de Deus, que precisavam de transformação, de cura, de mudança, de metanoia, de uma nova vida, que precisavam deixar de serem religiosos e se voltarem para Deus. A mensagem de João era uma mensagem impactante, que deveria haver choro de lamentação. Mas o que foi que aconteceu? As crianças cantavam lamentação na praça, na brincadeira, mas ninguém lamentou. Ninguém chorou. Ninguém se arrependeu. Todos continuaram vivendo a mesma vida. Todos continuaram vivendo a religiosidade. Não houve reação. É isto que a parábola está dizendo. Cantaram lamentação e vocês não choraram. Entoamos lamentação e não pranteastes. Porque um canto de lamentação é um canto que deve causar choro, arrependimento. Era isso, o estilo de João. Cada pessoa tem seu estilo, amém, queridos? É levantado por Deus e Deus usa cada um com seu estilo. O que Deus espera do seu povo é a reação positiva diante da mensagem. Não é você manear a cabeça, endurecer o coração, como o povo no deserto. O povo no deserto endureceu o coração e por isso sofreram e não entraram na terra prometida. Mas a palavra diz: ao ouvir a pregação, a voz, não endureçais os vossos corações, como os vossos pais fizeram no deserto. Você é uma nova geração que precisa se quebrantar diante de Deus. Se a mensagem é dura, te quebra. Se Deus está cobrando, te quebra. Se o Senhor está pedindo mais de ti, desce. Te humilha e reconhece que você precisa desse Deus. É tempo de arrependimento. É tempo de nós nos sentirmos e nos tornarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, que clama, que grita, que expressa a vontade do Pai para todos nós,
mas parece que muitos de nós continuamos indiferentes. Cuidado! O Senhor, Ele está nos dando as últimas oportunidades. O versículo vai dizer o seguinte: tocaram flauta e não dançastes. Agora vem Jesus trazendo boas novas, alegria, é isso? Jesus participava das festas, era do meio social, comia com os pecadores, atendia os convites, ia para a festa de casamento. Um estilo diferente de João. Jesus estava no meio do povo. Estava no meio do povo. Mas o que foi que falaram do ministério de Jesus? Hein? Está lá no versículo de número 19. Veio o Filho do Homem, Jesus, que come e bebe. E dizem: eis aí um glutão, um bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Porque Jesus se relacionava com as pessoas, com os pecadores, mas Ele não praticava o que os pecadores praticavam. Mas Ele amava os pecadores, Ele estava no meio dos pecadores. Mas o que Jesus está dizendo: eu vim num estilo diferente do estilo de João, tocando flauta, como as crianças tocam flauta na praça. Mas vocês não dançaram, vocês não tiveram nenhuma reação diante da alegria, das boas novas, do evangelho do reino, da grande oportunidade que eu vim lhes trazer. Vocês preferiram continuar indiferentes. E hoje, mudou alguma coisa? Naquele tempo Jesus falava para todos, principalmente para os religiosos, os frequentadores de sinagoga, os frequentadores do templo, os homens que oravam 3 vezes ao dia, os homens que jejuavam de 2 a 3 vezes por semana, homens conhecedores da lei, mas eles não tiveram nenhuma reação diante do dono do universo, diante do próprio Deus, do Emanuel. E nós pensamos, e nessa geração, muitos de nós também continuamos do mesmo jeito, indiferentes. Não reconhecemos. Não reconhecemos. Não sentimos. E é algo que o Senhor está nos chamando a atenção nesse culto missionário. Quantas vezes Deus já falou com você e você continua indiferente? Quantas vezes o Senhor, Ele tem te confrontado e você continua resistente, não sente nada? A palavra, ela não causa um efeito, uma mudança, uma transformação. Quantas mensagens você já ouviu que Jesus Cristo é Senhor, Filho de Deus, o Salvador, que Ele veio trazer as boas novas, o reino, e você continua indiferente. Indiferente não se curva, não rasga o coração.
Aquele povo naquela época, eles costumavam rasgar a roupa. Mas o Senhor diz: vocês precisam rasgar o coração de vocês. Porque vocês não estão sentindo no coração. Permanecem indiferentes. Mensagens após mensagens. Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas quem ouviu o chamado? Alguns dizem: eu estou esperando Ele me chamar. Eu estou esperando Ele me tocar. Até hoje, essa geração após geração destes povos, desse povo, espera o Messias que já veio. E eles não perceberam, porque eram insensíveis, resistentes à palavra de Deus. Porque não perceberam, porque não tinha visão espiritual para olhar para o Cristo, aquele meigo nazareno, o dono do universo. A palavra, por meio dele tudo foi feito. E não perceberam que aquele era o Filho de Deus. Foi preciso na sua morte, pendurado em uma cruz, o soldado olhar e dizer: verdadeiramente este era o Filho de Deus. A grande preocupação é, geração após geração, a igreja, ela se torna mais distante do Senhor. Ela vai tomando seus moldes, as suas formas, e vão se adaptando a qualquer coisa. E muitos estão se distanciando do plano e da vontade do Deus eterno. E decidem continuar como crianças indiferentes, que não sabem o que querem. Não sabem o que querem. Estão de birra, indiferente, não querem ouvir. Como aquela criança que quando o pai repreende, a mãe repreende, chama a atenção, ela fecha os ouvidos, porque não quer ouvir. Que a mãe fala, o pai fala, chama, corrige, mas ele depois vai fazer a mesma coisa errada. E o Senhor está nos chamando a atenção a esse respeito. Precisamos, amados, buscar mais. Precisamos nos arrepender. Precisamos descer. Precisamos nos humilhar. Precisamos reconhecer que o nosso Deus, Ele espera algo melhor de cada um de nós. Uma melhor adoração. Uma gratidão genuína. O reconhecimento da salvação. Eu vou lhe dizer, eu não consigo entender como alguém pode ouvir mensagens após mensagem e não se derrama perante o Senhor. E não se arrepende. E não se curva, não se dobra. Continua inerte sem nenhuma reação. Totalmente indiferente àquilo que Deus quer para a tua vida. O Senhor, Ele nos chama a atenção. Voltando aqui para o texto
palavra de Deus vai falar no versículo 16, versículo 17. Tocamos-vos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. Muitos de nós deixamos de ser adoradores para sermos religiosos. O Senhor está cobrando isso de nós. Apenas meros religiosos era o que aquela geração era comparada pelo Senhor. A quem eu compararei esta geração? E ele vai dizer a meninos. Meninos sem reação. Meninos birrentos. Meninos que não reagem diante da vontade do Senhor. Meninos na praça que tentavam casar reação, emoção e não conseguiam, pois todos eram indiferentes à sugestão, tanto da flauta como da lamentação. São aqueles que ouvem a palavra, mas o maligno vem e arrebata a palavra. O Senhor fala, mas quando ele sai naquele portão, a palavra ela é arrebatada. Os pássaros vêm e comem. Ela cai em um pedregal, pedras, e ela não tem raiz. Ela murcha, ela morre. Mas o Senhor nosso Deus, Ele espera que no meio dessa geração, a sua palavra, que é a semente que traz vida, ela possa cair numa terra boa e possa produzir frutos. Nós não podemos continuar indiferentes, sem reação, sem sensibilidade, sempre tornando para a vida normal, cotidiana, acostumado com seus pecados, acostumado com o achismo. Isso não tem nada a ver. Eu vou levando a si mesmo. E o tempo está passando. Jesus está voltando. Não deixe para se arrepender quando for tarde demais. Não deixe para se arrepender quando for tarde demais. Eis a oportunidade que o Senhor estava dando a todas as gerações. Reage. Reage hoje. É hoje o dia de ouvir a voz do Espírito Santo e reagir. Amados do Senhor, diante dessas palavras, o Senhor, Ele vai concluir num pensamento: afinal, o que querem? Afinal, o que querem? O Senhor Deus Todo-Poderoso manda num estilo, não querem. Manda em outro, não querem. São incapazes de dançar, de se alegrar, de celebrar tudo aquilo que Deus já fez. A todas as bênçãos que o Senhor já tem colocado bem diante de você. Mas também são incapazes de lamentar por suas próprias vidas. Caminhar em trevas, para longe da presença do Senhor,
e continuar indiferente, insensível. Mas o Senhor, Ele nos dá grande oportunidade de hoje você reagir diante do toque do Espírito Santo e se render e ser um crente melhor, um cristão melhor. A palavra diz: seja crente e não incrédulo. Jesus falou para Tomé: deixa de ser incrédulo. Era o que aquela geração era, insensível porque era incrédulo, porque não creu na mensagem de João e nem na mensagem de Jesus, e continua não crendo na mensagem que nós pregamos. É muitos questionamentos, é muita crítica, mas a mensagem ela é vinda do céu. Alguma vez na minha caminhada eu já disse: Senhor, eu não quero mais pregar. Por quê? Porque as pessoas não reagem à tua mensagem. O Senhor disse: fica quieta, porque fizeram o mesmo comigo. Anos após ano pregando a mensagem, se dedicando à pregação, anunciando o reino de Deus, e você não vê reação positiva na vida de muitas pessoas. O Senhor diz: continua. E Paulo diz: ai de mim se não pregar o evangelho. Mas cedo ou mais tarde essa semente vai cair numa terra boa, e vai haver mudança, e vai haver transformação, e vai haver vida. Mas cedo ou mais tarde alguém vai enxergar, vai ter discernimento, vai ter sensibilidade, e vai abraçar a grande oportunidade que Deus está dando. Fique de pé. Eu quero orar por você. Vamos louvar a Deus. Eu quero orar por você.